como está hoje, ou seja, as pessoas se matando por questão política, isso não aconteceu. Isso não aconteceu na transição do governo Sarney para os outros governos, não aconteceu na transição para o governo FHC, não aconteceu na transição de FHC para o Lula. Né? Então, eu gosto muito de uma frase que o Reinaldo, veja bem, Reinaldo Azevedo disse, né? Ele disse assim, olha, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que a esquerda e a direita, ele disse para nós aqui, naquela nossa conversa, né? Que a esquerda e a direita, e aí ele se colocava nesse ponto como direita, nós descobrimos que a pior coisa do Brasil não era a esquerda e a direita, você entendeu? A esquerda descobriu que a pior coisa do Brasil não era Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo descobriu que a pior coisa do Brasil não era o Lula. Tem uma coisa pior, que ninguém tem um troço nomeia. Muito pior, exato, tem um troço muito pior, e esse troço pior, ele não tem um mínimo de escrúpulo social, ele não pode viver em sociedade. Há muito que os historiadores dizem, e por isso houve um trabalho tão grande no século XX de interditar moral e eticamente o nazifascismo. Porque o nazifascismo não convive com as pessoas, ele precisa ser destruído, ele precisa ser extirpado, ao custo que for, porque senão nós vamos pagar com vidas a leniência que estamos tendo nesse momento. Toda vez que o Arthur Lira deixa de abrir esse processo de impeachment, é a chance maior de uma tragédia acontecer nesse país. A todo momento. Todas as vezes que foram dadas a Arthur Lira a chance de abrir esse impeachment e acabar com essa palhaçada, o que nós estamos vendo é crescer a chance de um absurdo acontecer nesse país. Só complementando, Horta, parece que o nazifascismo ele é a nossa doença política, né? De toda a sociedade. Quer dizer, se você afrouxar os alertas, né, numa democracia, por exemplo, ele vai aparecer, ele vai surgir, ele vai tomar conta. A gente viu o Trump nos Estados Unidos, a gente vê algumas localidades na Europa também, e o Brasil hoje que mais sofre com isso. Então, eu acho que a gente precisa de uma nova concertação, de uma nova ordem, de uma nova carta, né, de direitos humanos, talvez, que coloque, deixe embutido ali o alerta contra esse crescimento do totalitarismo, mas que é muito específico, né, que é o nazifascismo. Acho que a gente poderia... Durante o século XX foram feitas várias pesquisas para saber exatamente se o nazifascismo poderia surgir em outros lugares. Se fez pesquisa nos Estados Unidos, se fez pesquisa na própria Alemanha após ter acontecido o que aconteceu, na Inglaterra, na França, se fez pesquisa na América Latina, na Argentina, e em todos os lugares os pesquisadores chegaram à mesma conclusão. Não só pode surgir, como evidentemente existe. Então essa história da gente pensar que o nazismo acontece só na Alemanha, que o fascismo aconteceu só na Itália, não, ele é um tipo de percepção de mundo, de noção, de entendimento da realidade social, política, econômica, histórica das coisas, que existe em todos os lugares, em todos os países, inclusive sob certo número. A diferença é o sujeito existem teorias psicológicas que dizem isso, que existem sujeitos mais propensos a isso. E aí... a coisa mais importante a gente entender aqui é exatamente isso. Em sociedades sãs, saudáveis, esse grupo de pessoas autoritárias, racistas, machistas, homofóbicas, assassinas, dispostas a matar pelos seus interesses, em sociedades sãs, essas pessoas são contidas por normas de comportamento, fica feio você falar contra os direitos humanos, né? Você não é bem visto se você defender que se espanque crianças negras porque elas roubaram o relógio. Quando essas amarras socioeducacionais elas se rompem, elas são contidas efetivamente pela justiça, né? Nós temos ali a justiça operando as suas leis e dizendo é proibido você fazer isso. Mas o policial matou porque ele era um assassino, não interessa, você não pode matar. Porque se você matar, você está sendo tão assassino quanto ele. Né? Mas nós, no Brasil, também fragmentamos esses controles legais, esses controles jurídicos. Nós rompemos com isso. E aí sobrou o quê? Os controles políticos, quer dizer, as forças políticas em embate claro, tentando não permitir que esses monstros crescessem. E nós perdemos isso em 2018, quando a eleição foi fraudada e tudo isso aconteceu. Então, nesse momento, o Brasil é uma sociedade que já não tem mais nenhum tipo de controle contra essas monstruosidades. E elas estão aí operando todos os dias. E, gente,
A comunidade judaica está cansada de largar nota no Brasil, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas entenderem que nós estamos trabalhando dentro de uma estrutura nazi-fascista e que é preciso conter isso. Gente, nós tivemos, vocês estão brincando, nós tivemos assessor direto do Bolsonaro fazendo pronunciamento imitando Goebbels. Imitando, com a mesma estética, as mesmas palavras, as mesmas vozes, e vocês estão discutindo isso ainda. Ai, cansei, sabe, Conde? Quando o cara vem me dizer isso, nazifascismo, eu já mando o cara